Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, vamos para mais um vídeo, tá? Vamos diretamente pro assunto. Gente, eu tava parando para pensar que a inveja, ela nasce de perto. Claro que existe pessoas que têm inveja de pessoas conhecidas, de pessoas famosas, né? Mas a maioria das invejas que acontecem são de pessoas de perto, porque as pessoas, elas precisam de uma certa proximidade e convivência para que elas também possam comparar suas vidas com a nossa. Então, tem pessoas que olham para a nossa vida e até, acredite se quiser, para os nossos problemas e pensam o seguinte: eu tenho problemas piores. Se eu tivesse o problema igual ao de fulano, minha vida estaria ótima, porque esse problema aí eu saberia resolver. Ah, esse problema aí é fichinha. Claro, porque como diz aquele ditado, né? A grama do vizinho sempre é mais verde. Você tem seus problemas, você tem suas lutas, suas dificuldades, e só você sabe o sufoco que você está passando com suas lutas e dificuldades. Mas, para quem vê de fora, acha que a sua vida é mil maravilhas, principalmente se você é o tipo de pessoa resiliente. Porque às vezes você está passando por cada problema na sua vida, porém você entrega a Deus. Você busca ter um relacionamento com Deus. Você ora a Deus e tudo mais, porque você entende, né, que no final das contas nem tudo está nas suas mãos de controle. E você confia em Deus, né, que Deus vai fazer algo, que você tem esperança no futuro. E tem gente que, por mais que o problema seja simples também, já perdeu essa esperança. Já perdeu a esperança de Deus agir na vida dela. Já perdeu a esperança. Às vezes é uma pessoa amargurada, é uma pessoa triste, é uma pessoa que não quer fazer por onde resolver a própria vida, né? E ver você aí com disposição, ver você aí com garra para vencer, para fazer tantas coisas. Então essa pessoa pensa o quê? A vida dessa pessoa deve ser fácil, porque fulano consegue manter a vida dessa forma, né? Vai levando a vida da melhor forma possível, às vezes tá sempre com um sorriso no rosto. E existe gente que tem inveja, inclusive, do seu sorriso, né? Eu acho engraçado assim o meu sorriso, gente. Eu não acho o mais lindo do mundo, mas eu acho meu sorriso normal, sabe? Eu acho meu sorriso bonito, né? Isso não significa que eu me acho, que eu tô, né, sendo metida, não, porque eu acho meu sorriso bonito, não, só tô fazendo um comentário, né? E eu já vi pessoas falando mal do meu sorriso, sabe? Porque eu sempre, pra tirar foto, geralmente ria muito. Tem algumas fotos que eu tiro séria, claro, né, gente? Até pra diversificar um pouco, não tirar sempre foto da mesma forma. Mas eu costumo sorrir muito quando eu tô tirando foto. E aí eu lembro de alguns comentários que eu recebi porque eu estava tirando foto sorrindo muito. E aí começaram a falar do meu sorriso, que meu sorriso era assim, que meu sorriso era assim. E eu percebi no comentário uma certa inveja falando do meu sorriso. Então, existem pessoas que às vezes não invejam somente bens materiais. Porque as pessoas, quando a gente fala de inveja, né? As pessoas já começam a falar de bens materiais. Mas, gente, nem tudo é sobre bem material. Eu acho que o pior tipo de inveja, a inveja mais complicada, é quando inveja a sua essência. Porque a essência não é algo que dá pra se imitar, entendeu? Cada pessoa é única e Deus fez cada pessoa única porque Deus fez cada pessoa com um propósito. Só que quanto mais uma pessoa está distante de Deus, está distante do propósito que Deus designou para ela, mais ela vai ter inveja. Porque ela não entende qual a função dela nessa terra, ela não entende que Deus a fez de forma única, fez de forma especial. Então essa pessoa não reconhece valor em si. Então quanto mais distante de Deus você fica, mais fácil esses sentimentos ruins podem aflorar na sua vida e você querer transferir para outra pessoa, você querer perseguir alguém, prejudicar alguém por inveja. Isso só acontece quando você está distante de Deus, porque assim, a inveja é um sentimento. E todos nós estamos sujeitos a sentir, todos nós sentimos. A diferença é que quando nós sentimos esse sentimento e nós estamos buscando a Deus, a gente entrega esse sentimento a Deus. A gente olha para dentro, vê o que está faltando, vê o que é que a gente tem que pedir para Deus preencher na nossa vida, para que a gente se sinta com valor, com propósito, com importância, e para que a gente não faça com que aquele sentimento corrosivo que a gente tem transfira para outra pessoa. Que a gente faça mal a outra pessoa, que a gente prejudique outra pessoa por conta desse sentimento. Então, sentir é uma coisa. Agora, o que você vai fazer com esse sentimento é outra totalmente diferente. Tem gente que sente a inveja e utiliza desse sentimento para fazer um plano maligno para perseguir alguém, para prejudicar alguém, porque simplesmente não suporta, como eu disse aqui a vocês, até o sorriso de alguém, né? E isso é algo muito sério, né? Eu vi um caso, eu acho que aconteceu o ano passado, de dois adolescentes, né, dois meninos, perseguirem uma menina e infelizmente tiraram a vida dela porque diziam que ela era muito feliz, porque ela estava sempre sorrindo na sala de aula, né? Então eles não suportavam ver a felicidade dela. Ah, e essa menina que sorria muito, será que ela tinha a vida perfeita? Provavelmente não, gente, porque ninguém tem essa vida perfeita, né? E a gente ter felicidade na nossa vida e ver felicidade nas coisas depende da forma que você decide olhar. Depende da forma como você interpreta as coisas. Tem muita coisa ruim que acontece, mas dependendo da sua visão a respeito de algo, isso vai fazer com que você tenha uma vida mais leve ou não. Então, assim, uma pessoa, por mais que ela seja rica, por mais que seja famosa, por mais que tenha tudo,
essa pessoa não significa que ela vai ter a vida perfeita. Algum problema ela vai ter em alguma área da vida, porque ninguém consegue. A gente consegue até no máximo equilibrar as áreas da vida, mas sempre uma área vai estar precisando de mais ajuste do que outra. E isso é normal, porque a gente, como ser humano, a gente é limitado na energia, nas coisas que vai fazer, e a gente não consegue dar conta de tudo ao mesmo tempo. E é por isso que a gente justamente busca a Deus, né? Para nos dar esse ânimo, essa energia e que nos ajuda a administrar as áreas da nossa vida. Mas sempre vai ter uma área que a gente vai precisar de um ajuste. E tá tudo bem, porque a gente precisa aprender a priorizar as áreas certas, né? E enquanto algumas vão ficando em segundo plano, até a gente ter tempo para olhar para essas áreas. Geralmente é assim, a gente tem que saber como balancear a nossa vida. Então, tem pessoas que elas nos veem, né, tentando balancear ali a nossa vida, buscando a Deus, tentando dar o nosso melhor nas coisas que a gente vai fazer e acha que a nossa vida é perfeita, né? Só que muitas das vezes a gente só aprendeu, né, em Deus a gerenciar algumas coisas. Então, muito cuidado. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, né? Cuidado com o que você traz para sua casa, tá bom? Nem toda visita que você traz para sua casa quer o seu bem, nem toda visita que tá lá para compartilhar bons momentos com você. Tem gente que entra na sua casa para olhar tudo, para falar mal, traz carga pesada. Tem gente que vai até a sua casa, despeja lixo emocional, sabe? Faz de você uma lata de lixo emocional. A pessoa chega, já começa a rotar problema, 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 crítica, crítica, crítica. Tem gente que entra na sua casa, critica tudo e todos, fala mal de todo mundo que vive na sua casa. Gente, isso é muito tóxico, sabe? Isso é muito pesado, isso traz uma carga muito negativa para sua casa. E quando essa pessoa às vezes vai embora, deixa, sabe, a atmosfera pesada do ambiente, isso é muito complicado. O que eu recomendo para vocês, quando vocês forem trazer qualquer visita, mesmo que não seja uma pessoa tóxica, pesada, mas traga louvor, sabe? Libera louvor, palavras de bênção sobre a sua casa, profetiza, diz: Deus, protege o ambiente da minha casa, protege todos que moram na minha casa, não deixa que nada mal entre na minha casa, nada ruim, nenhuma carga negativa entre na minha casa, blinda espiritualmente a minha casa, sabe? Como eu tô dizendo aqui a vocês, bota louvor, ora todos os dias. Gente, oração tem que ter todos os dias como proteção espiritual. A gente precisa estar blindado porque a gente não conhece o coração de ninguém. Eu já fui assim uma pessoa muito ingênua, que confiava muito nas pessoas. Eu confiava naquilo que as pessoas diziam pra mim. Então, se uma pessoa chegasse mostrando uma boa intenção, falando palavras de boa intenção, eu era o tipo de pessoa muito ingênua. Eu acreditava que de fato aquela pessoa tinha uma boa intenção para comigo. Até eu começar a entender que existem pessoas que usam isso como armadilha para te fisgar, para te manter por perto, mas não mantém você por perto porque te ama, mas porque quer estragar a sua vida, quer saber tudo da sua vida para poder fazer fofoca, quer saber tudo da sua vida para poder te dominar, para poder exercer controle e poder sobre você. Então, assim, quem faz questão de querer manter poder sobre você não te ama, sabe? Não te ama, porque o amor não tem a ver com controle. O amor não tem nada a ver com poder, com desrespeito, muito menos. Não. O amor quer trazer você perto, sabe? Porque de fato gosta da sua essência, de fato gosta de quem você é, não daquilo simplesmente que você pode proporcionar. E o que a gente mais vê por aí é isso, né? Pessoas que se aproximam de nós, pensando naquilo que a gente pode proporcionar a elas. E quando eu digo proporcionar, é financeiramente, ou também proporcionar, assim, sendo o depósito, como eu digo, né, de lixo emocional, tá ali para escutar, tá ali para dar conselho e tudo mais, mas não tá ali por nós verdadeiramente, né? Quando a gente precisa, é um exemplo, né? Você quer saber se uma pessoa de fato gosta de você? Veja se essa pessoa está disponível quando você mais precisa. Quando você se abre para essa pessoa e diz: olha, eu sinceramente estou precisando muito da sua ajuda, preciso que você observa como essa pessoa reage, se essa pessoa vai dar alguma desculpa. Porque pessoas tóxicas, elas são muito boas para despejar lixo emocional em você, mas elas são péssimas ouvintes. Elas não gostam de ouvir o que você tem a dizer, elas não entendem que as atitudes delas prejudicam e sobrecarregam, elas vão encontrar alguma justificativa para suas próprias ações porque elas não suportam olhar para si e perceber que tem alguma coisa ali para ser ajustada, que tem uma coisa que não está interessante. Às vezes elas recebem feedback de várias pessoas, né? Tem muita gente que chega e diz: olha, essa sua postura não é interessante, isso que você faz magoa as pessoas, e não é só eu que acho, né? Outras pessoas também acham. E essa pessoa vai dar de ombros, como dissesse: ah, se você quiser ficar, fica. Se você não quiser, entendeu? Mas tá ali, né? E tem aquelas pessoas que elas nem te tratam bem, nem te tratam com respeito, mas também não te permitem ir. Não te deixam fechado, quer meter você ali preso, sabe? Então, muito cuidado com pessoas invejosas. Porque se vocês
derem abertura para esse tipo de gente, elas querem acabar todas as áreas da vida de vocês. Então, elas querem afetar as suas finanças, vai querer afetar os seus relacionamentos de forma geral, amizade, relacionamento amoroso, profissão, hobbies, tudo que você for fazer na sua vida, essa pessoa vai criticar absolutamente tudo, tudo, tudo. Eu vejo quando a pessoa ela é muito invejosa, quando ela critica tudo, gente. Você dá uma crítica construtiva porque você quer o bem da pessoa é uma coisa, mas você criticar tudo da vida de alguém, tem cheirinho de inveja aí, porque não é normal, tá? Não normalize uma pessoa que entrou na sua vida e ela critica tudo que você faz, sabe? Eu fico pensando, se você critica tanto tudo que eu faço na minha vida, então por que você faz questão de me manter por perto? Por que você me pergunta o que eu tô fazendo, o que eu deixo de fazer? Pra que você quer saber da minha vida? Pra fazer fofoca, gente, pra querer destruir você de alguma forma. É por isso que existem algumas pessoas que elas querem te manter por perto. Não é porque gostam de você, porque quem gosta de você de verdade não critica tudo que você faz. Não fica querendo imitar tudo que você faz. Gente, eu não digo imitar uma coisa ou outra, tá? É normal uma amiga chegar pra outra e dizer assim, então, onde você comprou essa blusa? Eu achei bonita, vou comprar uma igual. É normal, não é inveja, porque a pessoa... Não, às vezes a pessoa admira você, simplesmente gostou e quer comprar. Já aconteceu com amigas minhas, eu achar uma coisa interessante e querer também, e pronto, porque eu quis, porque eu achei interessante e vi legal. Mas isso não tem nada a ver com inveja. Inveja tem a ver com você querer destruir a outra pessoa, sabe? Você querer causar um desconforto na vida daquela pessoa, a ponto que aquela pessoa não desfrute daquilo que ela tenha. Então, vamos dar um exemplo. A pessoa tem um ótimo relacionamento e você quer que a pessoa não tenha um bom relacionamento. Ou você inventa mentiras a respeito de alguém, né, para prejudicar o relacionamento dela ou prejudicar outros relacionamentos, né, de outras pessoas, por exemplo. Então, isso sim, né? Isso sim significa que você tem inveja, porque você tá utilizando desse seu sentimento, né, para causar o mal. Você não tá tendo uma admiração, né? Porque a admiração você fica feliz que o outro esteja com alguma coisa. Você simplesmente quer aquilo também, mas não significa que você quer tirar algo de alguém, que você não quer que alguém não tenha algo. Né? Então, é aí que tem a diferença de admiração para inveja. Então, a gente também precisa ter muito cuidado, né? Quando a gente estiver em um relacionamento, independente de qual for, a gente analisar, será que essa pessoa me admira ou essa pessoa tem inveja de mim? Porque quem te admira e nota seus defeitos, pode sim fazer alguma crítica construtiva, mas porque quer o seu bem, sabe? Então, existe aí algumas linhas, algumas vezes aparece uma linha tênue e você fica, às vezes, incerto, sem saber é a admiração ou a inveja. Mas observa pelos sinais, gente. Os sinais nunca mentem, sabe? E eu acho que a forma como a pessoa expressa, a linguagem corporal também, eu acho que demonstra muito a verdade, sabe? Quando você conta uma coisa boa pra uma pessoa e você vê a fisionomia de uma pessoa fechar, ela ficar séria, ou mostrar uma cara indignada e tudo mais, isso mostra inveja, né? Já teve vezes que eu tive uma conquista, né? Eu fui falar pra uma pessoa da conquista e a pessoa fez expressão de surpresa e fechou a cara na hora. E naquele momento, eu percebi, a pessoa ela se entregou totalmente o que ela estava sentindo naquele momento. Porque ela não me deu nem parabéns, né? Em vez de ela ver, ficar feliz e dizer, parabéns, né? Que coisa boa, né? Que você adquiriu isso, que você tem isso. Não. A pessoa ela fez expressão de surpresa e ficou assim, sabe? Por isso mesmo. Então, naquele momento eu observei, não, essa pessoa tem inveja. E depois de um tempo, essa mesma pessoa, em muitos outros momentos, começou a me perseguir. No momento que eu tava vulnerável, começou a querer me deixar insegura, me deixar, assim, instável emocionalmente, né? E geralmente, quando você está passando por um momento mais frágil da sua vida, você já está um pouco instável emocionalmente. E essa pessoa fez questão de querer aflorar isso, né? Então, pessoas invejosas, elas fazem questão que você se sinta desconfortável. Pessoas invejosas, elas querem te excluir de ambientes sociais. Se elas estiverem num ambiente social ali com outras pessoas e ela perceber que você é amada, perceber que as pessoas valorizam muito a sua presença, ela vai fazer o possível para queimar o seu filme na frente de outras pessoas, para fazer com que você recue, entendeu? Para que você fique isolada ali de outras pessoas, que você não tenha contato com outras pessoas. Porque elas pensam assim, essa pessoa, ela brilha, vamos dar um exemplo, você chama atenção no ambiente social. E essa pessoa, ela se sente apagada. Então, ela acredita que se ela te difamar, se ela te arrastar de lado e tal, você vai sair daquele ambiente social e ela meio que vai brilhar no seu lugar, entendeu? Então, é um tipo de pessoa que quer roubar o seu brilho. Ela acredita, né, que é uma ilusão, porque o brilho que nós possuímos na nossa vida é dado por Deus, né? Não é nenhuma pessoa invejosa que vai tirar isso.
Então fique sossegada. Se você às vezes tem medo da inveja, achando que a inveja vai atrapalhar você, tirar o seu brilho, gente, se você tem um brilho dado por Deus, não é inveja, não é mentira, não é reputação, não é nada que vai atrapalhar isso. E se uma pessoa invejosa atrapalhou algum relacionamento seu, pode garantir que muitas das vezes essa pessoa que se afastou de você era alguém que já queria se afastar. Porque quem gosta de você de verdade, escuta um boato, uma pessoa invejosa falando alguma coisa, vai ter a satisfação com você. Não vai acreditar na primeira palavra que uma pessoa invejosa falou. Ah, olha, fulano disse isso sobre você. Se a pessoa acreditou, sem nem conversar com você antes, sem nem nada, é porque essa pessoa não gosta de você. Então essa pessoa talvez em um momento ou outro já ia sair da sua vida. Ou talvez é uma pessoa que no fundo pode não expressar, mas concorda com aquilo que a outra pessoa invejosa falou. Então por isso que ela ouviu, por isso que ela captou. Porque o que a pessoa invejosa falou é uma versão que a pessoa quer acreditar. Então a pessoa invejosa, ela cria uma versão de você, ela quer acreditar naquela narrativa que ela criou sobre você e ela quer que outras pessoas acreditem. E se tem gente acreditando na pessoa invejosa, então é porque essas pessoas no fundo sempre quiseram acreditar que você é algo que você não é. Entende? Então continue com a sua essência, continue vivendo a sua vida, cuidando das suas coisas. Não tenha medo de inveja, entregue tudo a Deus. A Bíblia vai dizer que a inveja é a podridão dos ossos, né? Ela corrói tanto os ossos, né? Ao ponto de ter essa questão da podridão. Mas Deus é aquele que nos blinda, gente, é aquele que nos protege. E se a gente está buscando verdadeiramente a Ele, né? Independente das nossas falhas e defeitos, se a gente entende da nossa dependência a Ele, se a gente entende o nosso propósito nele, a gente sabe que a gente está coberto pelo sangue, né? E a gente sabe que Deus está sempre conosco. Eu sei que existem muitos momentos da nossa vida, né, que a gente pode ficar em dúvida se Deus realmente está conosco, mas Deus está conosco. É uma promessa que foi feita na palavra, né? Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Então, assim, se tem algo que Deus garantiu é que nós não estamos sozinhos, né? E nos momentos que a gente se sentir só, que a gente possa se lembrar disso, que a gente possa se lembrar que a gente tem Deus conosco, que a gente não precisa temer a nada, nem ninguém, a gente não precisa ter medo de feitiços, de macumbarias, essas coisas, porque Deus é maior do que tudo isso, né? A gente chamar o nome do Senhor, porque o nome dele é poderoso, a gente chamar o nome do Senhor, a gente garante a nossa proteção, né? E lógico, a gente andar sob os cuidados dele, andar na palavra dele, né? Porque isso faz com que a gente venha tapar todas as brechas que o inimigo possa querer entrar, né? Porque o inimigo, na verdade, gente, ele sempre vai tentar entrar nas nossas vidas, né? O inimigo, ele é astuto. Tava vendo aqui uma sombrazinha no meu rosto. O inimigo, gente, ele é astuto. Ele sempre vai querer entrar na sua vida, ele sempre vai querer trazer algum problema, alguma situação para fazer com que você fique desestabilizada. Mas se você entende as estratégias, né, que o inimigo usa, você consegue se blindar. Então tem muitas pessoas invejosas que no fundo, na verdade, elas são usadas pelo maligno, sabe? São pessoas que elas não vigiam sobre a área espiritual da parte delas, né, da vida delas, e elas permitem que o inimigo brinque com a vida delas. Então o inimigo tanto destrói a vida da pessoa que é invejosa, quanto tenta usar essa pessoa para destruir a vida da pessoa invejada. Então, assim, eu acho que a maior vítima da inveja não é nem o invejado, é o invejoso. Porque é o invejoso que não sabe como lidar com esse sentimento, é o invejoso que não sabe conter esse sentimento, levar a Deus, olhar para dentro de si, entender por que nutre aquele sentimento por alguém e buscar ressignificar isso. Entender que se existe algo que você queira muito e que alguém tem, você também pode conquistar. É só você entender qual foi o caminho que aquela pessoa passou, qual foi o processo que aquela pessoa passou para chegar onde está. Então, você admira alguém pela oratória, pega dica com essa pessoa, sabe? Seja inteligente, seja sábio. Aproveita que você tem contato com essa pessoa e você, em vez de ficar invejando, perseguindo, não se aproxima dessa pessoa e tenta saber. Olha, como foi que você desenvolveu essa oratória? Olha, como você desenvolveu essa habilidade? Então, às vezes, é uma habilidade que você queria muito ter. E ao invés de você ficar pensando, eu não queria que fulano tivesse. Eu vou montar uma estratégia aqui, vou mentir sobre essa pessoa para queimar o filme dessa pessoa. Não, sabe? Seja uma pessoa sábia. Porque muitas vezes você está perdendo a oportunidade de aprender algo novo, de aprender algo que você quer, simplesmente porque você está deixando esse sentimento vencer. Então, tem pessoas que agem de forma tola, sabe? Eu vejo que é muita tolice você ter inveja de uma pessoa, sendo que você tem a oportunidade de mostrar uma admiração por essa pessoa e aprender algo com ela.
Então, eu mesmo me analiso muito em relação a isso e eu penso, se eu vejo uma pessoa tendo algo que eu gostaria de ter, adquirindo alguma habilidade, alguma coisa que eu gostaria de ter, em vez de eu ficar com raiva dessa pessoa, de eu ficar pensando assim, ai, por que essa pessoa tem e eu não tenho? Ai, porque parece que para todo mundo é mais fácil adquirir determinadas coisas e eu não. Eu fico pensando, o que essa pessoa passou? Exatamente o que ela enfrentou que fez ela chegar nesse nível, né? Qual foi o passo a passo que ela percorreu no caminho dela? O que é que essa pessoa tem para me dar como dica? E você transformar aquela pessoa como um mentor, uma mentora naquela área que você quer. Talvez a pessoa que você admira, ela não é boa em todas as áreas, até porque é muito difícil isso acontecer, uma pessoa boa em todas as áreas, perfeito mesmo só Deus. Mas aquela pessoa, ela pode ter qualidades em uma área específica, assim, que são muito, muito boas. E você tem suas qualidades, sim, só que em outras áreas, e você quer se aperfeiçoar naquela que você vê que alguém tem. Então se aproxima dessa pessoa, diz, olha, e seja sincero, né? Olha, eu quero muito aprender sobre isso, eu venho me desenvolvendo, muitas vezes eu acho que, sei lá, eu não sou capaz de conquistar isso, seja um relacionamento, ou seja um bem material. Me diz o que você faz no dia a dia, como você alcançou isso e tudo mais. Então, gente, é muito necessário, sabe, você ter esse tipo de reflexão. Infelizmente, nem todo mundo para refletir sobre isso, porque você teria, inclusive, mais resultados na sua vida se você pensasse dessa forma, porque você estaria pensando de forma prática, sabe? De buscar uma solução, em vez de você, o tempo que você investe maquinando mal, invejando alguém, sendo a plateia, né, da vida de alguém, em vez de ser protagonista da sua, em vez de você estar fazendo isso, você poderia estar investindo mais em você, sabe? Tantas pessoas que eu vejo, gente, principalmente na rede social, que eu acho que é o maior palco de inveja que existe, né? É a rede social, porque as pessoas veem ali o palco das pessoas e comparam com o seu bastidor. Nos bastidores está todo mundo tentando sobreviver, gente. Essa que é a verdade. Nos bastidores está cada um lidando com a sua vida, está cada um lidando com os seus problemas. Tem gente tendo dificuldade com o filho, tem gente tendo dificuldade com o marido, com os pais, no trabalho, com colegas de trabalho que também perseguem, né? Existe muita inveja também no ambiente do trabalho, porque se você é o tipo de pessoa que se dedica no trabalho e os colegas de trabalho, eles não fazem sua parte e tudo mais, eles começam a perseguir você porque você acaba se tornando diferente, né, no ambiente de trabalho. Então você tem um destaque e aí muitos colegas de trabalho podem não gostar de você por conta disso e começar a te perseguir, começar a mentir sobre você, né? Gente, eu nunca trabalhei, né, de carteira assinada, mas eu já fiz estágio durante um tempo. E na época que eu fiz estágio, eu fui perseguida inclusive por funcionários públicos, né? Por pessoas que são concursadas, que ganham muito bem, ganham mais de 6 mil por mês por aí. Eu acho que é um ótimo salário, inclusive pelo tipo de trabalho. E eu fui perseguida por essas pessoas e eu ficava sem acreditar. No começo eu ficava pensando que era só porque eu era estagiária mesmo, todo mundo pegando o pé de estagiária, eu achava normal. Só que depois eu comecei a perceber pela expressão facial, pelo comportamento, algumas palavras que eram ditas que era de fato perseguição, porque assim, embora eu era estagiária, eu era muito dedicada. Eu trabalhava como se fosse uma funcionária mesmo, sabe? Eu trabalhava a minha função e tinha vezes que tinha pessoas que me chamavam para fazer outras funções, porque tinha gente que não conseguia fazer uma boa função. Tinha outros estagiários também que trabalhavam assim, meio que de qualquer jeito. Pensava, só estágio, eu não estou efetivado mesmo, trabalhava de qualquer forma. Mas eu não, eu sempre pensei em fazer o meu melhor. Independente de eu ser efetivado ou não, independente de eu ser funcionário ou não, eu sempre quis dar o meu melhor em tudo aquilo que eu fazia, sabe? Então eu pensava assim, beleza, hoje em dia eu estou estagiando, mas no futuro eu posso virar uma funcionária pública. Então eu vou dar o meu melhor, porque se for uma área assim que tipo eu me identifique, que eu comece a gostar mesmo, quem sabe no futuro eu não realmente trabalho com isso. Então eu quero adquirir habilidade em relação a isso, eu quero aprender o máximo possível, então eu simplesmente dava o meu melhor. E com isso, gente, lógico, tinha alguns estagiários que não gostavam, né? Porque eles não se dedicavam assim, mas tinha muito funcionário também. E demorou, assim, na época que eu estava estagiando, a cair a ficha, né? Até que surgiu um boato lá na empresa de que eu tinha chegado lá, batido o ponto e tinha ido embora sem trabalhar. E eu achei aquilo ali simplesmente um absurdo, né? E aí eu falei com um dos funcionários e eu disse assim, quem foi que falou isso? E ele não me falou, gente. Não sei se, até hoje eu não sei se foi ele que inventou o boato e falou isso pra mim, né? Ou pra ver minha reação, alguma coisa assim. Ou de fato ele ouviu de alguém e não quis falar pra não ser parecido com um X9, né?
Que os 9 é aquela pessoa que entrega a outra. E talvez ele não pensou assim, não vou dizer quem foi que falou isso, porque vai que ela vai ter a satisfação, vai dizer que fui eu que disse. E aí eu vou ter um problema com o funcionário, né? Então, eu perguntei e ele disse assim, não, foi eu só que eu tinha ouvido falar por aí. Muito, muito estranho, né, gente? Muito estranho. Até hoje eu sou meio desconfiada que pode ter sido ele mesmo, sabe? Pode ter sido ele mesmo que falou alguma coisa assim. E aí eu disse, né, que era um absurdo isso, né? Esse boato aí, que eu tinha batido o ponto e ido embora, porque isso mostraria que eu seria uma pessoa irresponsável, né? Então, a pessoa invejosa, ela sempre distorce tudo. Então, se você é uma pessoa dedicada, ela vai dizer que você é uma pessoa preguiçosa. Se você é uma pessoa amorosa, ela vai dizer que você é uma pessoa fria. Se você é uma pessoa que trabalha no seu caráter, ela vai dizer que você é mau caráter. Então, a pessoa invejosa, ela sempre vai pegar a sua essência, né? Ela sempre vai pegar algo que ressalta na sua qualidade, na sua personalidade, que é algo muito bom, e vai transformar isso em algo ruim, sabe? Vai querer deturpar totalmente. E a gente precisa aprender a lidar com isso, né? Precisa aprender, como eu disse, né, a de fato entregar para Deus todas essas situações, né, gente? Então, eu passei um tempo lá no estágio, depois eu comecei a ter muita ansiedade. Eu não sei se foi, eu acho que foi um acúmulo de coisas, gente. Foi perseguição no estágio, foi sobrecarga também na faculdade, porque na época eu saí de casa às 6 da manhã, eu chegava meia-noite em casa, muito, muito cansada. Então, assim, eu acho que foi uma junção de coisas. Mas eu dizer que o fato de ter sido perseguido no ambiente de trabalho por inveja não me afetou, né? Eu estaria mentindo. Porque, claro, gente, claro que afeta, né? A gente afeta inclusive a nossa saúde mental, né? Por isso que se você trabalha num ambiente tóxico e se você tiver a possibilidade de sair, saia, né? Ou se não dá pra você sair, né? Porque nem todo trabalho dá pra gente sair, né, gente? Dependendo de como seja. Você fala com o responsável, fala com o gerente, né? Se você for um funcionário público, fala com o gerente, reporta o que está acontecendo na situação, denuncie também abuso moral, né, no trabalho. Você pode denunciar, porque, gente, ninguém merece estar ali no ambiente de trabalho, além das demandas do trabalho, né, que você tem, que geram, às vezes, estresse e dor de cabeça. Você ainda tem que lidar com gente perseguindo, você ainda tem que lidar com outras situações, é muito pesado, né? Então, acho que é alguma coisa que ninguém merece passar. Até porque se você está no seu trabalho, você está ali fazendo a sua parte, né? E você merece ter um dia de trabalho tranquilo, ali fazendo as suas coisas de forma tranquila. Então, hoje em dia, eu vejo, né? Eu noto essas situações e eu busco mais a Deus, sabe? Às vezes tem comentários que são em tons de piada, já aconteceu muito comigo também. Tem gente que solta umas piadinhas e depois diz que é brincadeira, e se você for falar alguma coisa, diz que você é muito sensível. Ah, você tá se portando com isso, você é muito sensível, nem posso brincar. Tem gente que diz assim. Mas a gente sabe, né, que toda brincadeirinha assim que é falada no fundo tem uma verdade. E muitas vezes a gente finge, né, que nem percebe. Já teve muitos momentos que eu, pra evitar esquentar a cabeça com isso, eu fingi que nem eu vi, né? E é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo, gente, e um beijo.